Fala, abduzidos! Nosso relato de hoje é sobre um feminicídio ocorrido em 2016 que nos chamou a atenção por ele ter sido destaque simultaneamente nas manchetes de jornais em dois países bem distantes entre si, Índia e Congo. Um caso criminal marcante pelos seus detalhes e consequências. Eu sou o Marcos, sejam todos muito bem-vindos. E galerinha, queria convidar vocês para me seguir lá no Instagram, @oinsólito. Dá essa moral, beleza? Me segue lá e me manda um salve assim que você começar a seguir para eu saber que você veio por esse vídeo aqui, combinado? Falando em vídeo, se gostar desse conteúdo, contribua com o canal clicando em gostei, 2 palitos. Considere também se tornar um membro do canal. Vocês não têm nem ideia de como isso ajuda aqui na produção dos conteúdos que são feitos com muito carinho para vocês. Combinado então? É isso. Recados dados, vamos aos fatos. Inicialmente, vale mencionar que a República Democrática do Congo é um país africano que no passado já foi conhecido como Congo Belga e Zaire. Nosso relato tem início em 1999, quando um jovem indiano de boa família chamado Rupesh Kumar Mohanani se mudou para o Congo em busca de trabalho. Nessa época, aos 17 anos de idade, ele certamente procurava no continente africano não apenas desafios profissionais, mas também um pouco de aventura e talvez a realização de sonhos pessoais. Pois bem, 7 anos depois, quando Rupesh era vendedor em uma loja de departamentos, ele conheceu a bela Cynthia Veckel. A moça era dançarina em um clube chamado Malibu, do qual o rapaz se tornou um cliente fiel. O resto vocês já devem imaginar, não é? Eles se apaixonaram e após 2 anos de namoro, a congolesa e o indiano se casaram. E nesse mesmo ano, 2008, nasceu Sânia, a única filha do casal. As fotos disponíveis de Cynthia não deixam dúvidas em relação à sua beleza e vaidade. Na verdade, as imagens parecem retratar uma modelo profissional. Então, em 2012, a família se mudou para o norte da Índia e se estabeleceu em Gachibowli, região encantadora e elegante próxima a um polo tecnológico, um lugar conhecido como High-Tech City. Porém, sabe-se que 4 anos depois, em meados de 2016, o casamento dos nossos protagonistas não caminhava bem. Rupesh, então com 36 anos, havia sofrido enormes perdas financeiras no mercado de ações, onde atuava como corretor, e isso deixava o clima bastante tenso dentro de casa, com frequentes discussões sobre dinheiro e crises de ciúme dele em relação à sua bela esposa. Depoimentos de moradores do edifício onde a família vivia informaram que Rupesh não conversava com ninguém, um comportamento considerado como muito incomum. Já em relação a Cynthia, apesar do tempo decorrido, ela só sabia francês e não falava inglês. Então, por causa da barreira do idioma, era difícil para ela se comunicar com pessoas da comunidade indiana. A congolesa estava com 30 anos e apenas recebia visitas eventuais de seu irmão, que estudava em uma faculdade particular em Hyderabad, coisa de 45 minutos de metrô até sua casa. Quanto a Sânia, a menina de 7 anos, ela circulava pelos apartamentos vizinhos, brincava normalmente com outras crianças e mantinha uma rotina escolar banal, indo diariamente para a aula com um transporte particular, onde era seu pai que costumava acompanhá-la até o portão para que ela pegasse o ônibus. Posteriormente, foi o vigia do prédio, Pranab Kalita, que declarou que no domingo, dia 3 de julho de 2016, a família saiu à noite, retornando às 21 horas. E segundo o homem, esta foi a última vez que Cynthia foi vista no local. O que mais tarde veio ao conhecimento das forças policiais é que nessa noite, já madrugada do dia 4 de julho, mais uma vez, marido e mulher se envolveram em uma violenta discussão que transpunha as questões econômicas e dizia respeito a um relacionamento virtual de Cynthia via Facebook. Rupesh suspeitou de Cynthia
porque ela conversava demais com uma suposta amiga que, na verdade, era um homem, Kinuane Kamitabo. Ele era francês, mas de origem congolesa. Inclusive já havia convencido Cynthia a se separar do seu marido indiano para então se juntar a ele em Paris e assim viverem felizes para sempre. Pois bem, lá pelas 3 horas da madrugada daquela segunda-feira, 4 de julho, marido e mulher tiveram uma terrível briga em relação a esse relacionamento extraconjugal. Cynthia queria o divórcio e, mais ainda, ficar com a guarda da filha e levá-la consigo para a França. Totalmente descontrolado, Rupesh então bateu nela com violência e ela revidou, empurrando o cara. Nesse instante, ao tropeçar, o homem bateu a cabeça contra a parede e acabou se machucando. Foi então que ele a atacou uma outra vez e estrangulou Cynthia até a morte com suas próprias mãos. Os detalhes bizarros do que aconteceu a seguir dentro das 4 paredes do apartamento foram revelados mais tarde pelo próprio autor dos crimes. Primeiramente, Rupesh trancou a porta do quarto onde a filha de 7 anos dormia para não correr o risco da menina se levantar de madrugada e assim presenciar as suas ações na eliminação do cadáver de Cynthia. Depois disso, ele colocou a mulher morta dentro da banheira e, utilizando 2 facas, um martelo e um machado, realizou o desmembramento do corpo, que foi cortado em 9 partes e finalmente colocado dentro de sacos plásticos. Na manhã seguinte, como de costume, Rupesh preparou o café da manhã de Sânia, a vestiu e enviou a garotinha para a escola às 8 horas da manhã, como se nada tivesse acontecido. Quando a filha perguntou pela mãe, ele disse que ela tinha viajado. Durante o resto do dia, o homem ficou analisando como e onde poderia se livrar dos pedaços do corpo da esposa. Após esperar que os funcionários do prédio estivessem longe da garagem, ele colocou no porta-malas do seu veículo os sacos plásticos e também guardou recipientes com 8 litros de gasolina. Às 15h30, a filha voltou da escola e continuou perguntando pela mãe, sem receber uma resposta convincente, pois a menina naturalmente esperava falar com ela ao telefone, coisa que não aconteceu. Então, inexplicavelmente, às 17h30, Rupesh saiu de carro em companhia da filha e seguiu para Shamshabad, subúrbio da cidade, à procura de um lugar apropriado para queimar os restos mortais da mulher. Ao encontrar um terreno descampado e longe dos olhares de moradores, ele estacionou seu automóvel, desceu e retirou os sacos que continham o cadáver esquartejado de Cynthia Vecchio. Depois, jogou gasolina sobre os pacotes e ateou fogo. E aqui, caso você esteja aí se perguntando sobre Sânia, a resposta infelizmente é sim. Durante todo esse tempo, a criança estava dentro do carro e viu o pai proceder a essas ações sem imaginar que era sua amada mãe que estava ali sendo consumida pelas chamas naquela fogueira, como se fosse a eliminação da carcaça de um animal. Rupesh poderia ter escapado de seu crime, se não fosse a intervenção do destino. Após incendiar os pacotes, ele retornou calmamente ao volante do seu carro e iniciou o caminho de volta, mas o veículo ficou atolado a cerca de 100 metros de distância das chocantes provas do cometimento do assassinato de sua esposa. Então, alguns moradores de uma vila próxima vieram ajudá-lo, mas logo suspeitaram de seu comportamento errático e dos vestígios de sangue na tampa traseira do carro. Com base nisso, eles imediatamente alertaram a polícia, ao mesmo tempo em que o impediram de fugir. Preso já pela polícia e levado para a delegacia, Rupesh então confessou a morte da mulher, mas afirmou que não tinha intenção de assassiná-la. Apesar dessas alegações de uma suposta morte acidental, ele foi acusado de homicídio e tentativa de ocultação de cadáver. Enquadrado, então, nos artigos 302, assassinato, e 201, desaparecimento de provas, fornecimento de informações falsas do Código Penal daquele país. Segundo manchetes de jornais sobre o caso, ocorreu uma tentativa de caracterizar esse homicídio como um crime de ódio ou racismo contra os africanos.
Compreendemos que, em parte, isso ocorreu porque existia à época na Índia um histórico recente de violência e intolerância contra imigrantes de países da África. A morte de Oliver Mazonda, um congolês de 28 anos que atuava como professor de francês e que tinha sido assassinado a pauladas por 3 indianos em Nova Delhi, havia ocorrido pouco mais de 30 dias antes do caso de Cynthia. E lembrando que, por definição, um crime de ódio ocorre quando a vítima se torna um alvo por sua participação, seja ela real ou imaginária, em um determinado grupo social. Esse pode ser identificado por certas características comuns aos seus membros, como, por exemplo, etnia, raça, nacionalidade, religião, orientação sexual, idade, gênero ou partido político. Pois bem, caros abduzidos, quando esse crime chegou ao conhecimento das pessoas da cidade de Kinshasa, no Congo, uma megalópole de 10 milhões de habitantes, a reação foi imediata. Diversas lojas indianas fecharam suas portas às pressas, temendo a onda de violência de congoleses revoltados e dispostos a vingarem a morte de Cynthia, ainda que os pacíficos comerciantes locais não tivessem nada a ver com a chocante morte dela na Índia. Policiais foram destacados para fazer ali a segurança desses lojistas em um dos centros comerciais mais movimentados da cidade, evitando que jovens, aos gritos de "vamos vingar nossa irmã", invadissem e depredassem seus comércios ou linchassem os proprietários destes. Essas manifestações persistiram por vários dias, nos quais, como já mencionamos, as mídias alimentavam as tensões sociais com a história de crime racista ao invés de passional. O sentimento de revolta também existia pelo fato de muitos estrangeiros, apesar de respeitosamente serem chamados de expatriados ou Mindele brancos, costumarem promover a exploração sexual das meninas congolesas, dentro e fora das fronteiras do Congo. A pequena Sânia, após a prisão do pai, ficou sob os cuidados de assistentes sociais. 10 dias mais tarde, funcionários da embaixada congolesa se reuniram com o Comitê de Bem-Estar Infantil do distrito indiano, onde a menina estava hospedada, para discutirem sobre a custódia dela ser entregue à família da mãe. O objetivo principal era restituir normalidade e alegria à vida da criança, que estava doente desde o dia em que ocorreram os fatos cruéis que descrevemos. Sânia chorava, não dormia, não comia e tinha crises de vômito, pedindo pela presença da mãe, mesmo que ela tenha compreendido que a mãe tinha morrido. Na verdade, no momento da detenção de Rupesh, seu pai, ela já começou a entender o que tinha acontecido. Segundo um funcionário da embaixada, Cynthia e a filha estavam vivendo na Índia com vistos vencidos e supostamente Rupesh perdeu os passaportes delas e nunca pediu cidadania indiana para a criança. Assim, coube à embaixada congolesa providenciar um passaporte emergencial para Sânia. Ela não poderia ficar com o tio materno, mas a situação do rapaz no país era igualmente irregular. Todos os trâmites até ela poder viajar para a segurança da sua família no continente africano tinham um prazo de 2 meses, então foi importante para o caso acatar a petição apresentada pela polícia de realização de testes de DNA nela em relação à sua paternidade, com resultado positivo para Rupesh Mohanani. A própria embaixadora que tomou em mãos o caso de Sânia posteriormente acompanhou-a de volta ao Congo. As notícias sobre Rupesh Kumar Mohanani terminam em 2020, quando advogados apresentaram solicitações referentes ao julgamento que ainda não havia ocorrido, especificamente sobre o testemunho de pessoas arroladas ao processo e que não viviam mais na Índia. Nesse caso, pressupomos que seriam o irmão e a filha de Cynthia. Porém, o processo estava ocorrendo em segredo de justiça e nada mais foi divulgado sobre ele, possivelmente em função da repercussão social já mencionada. O que nos resta é desejar que a justiça tenha sido feita nesse caso, que nos parece transparente como água, mas que deu ensejo a inúmeros comentários internacionais bizarros. Críticos acusaram Cynthia de querer abandonar o marido quando ele passou por dificuldades financeiras
e afirmaram que ela era responsável pela própria morte. Jamais duvide, caro abduzido, que Cíntia e Sânia foram as únicas vítimas nessa história. Eu espero que você tenha apreciado o conteúdo de hoje. Não esquece o seu gostei, isso é super importante para o canal. Agradeço mais uma vez a sua companhia. Te vejo no próximo episódio.